Vamos começar falando sobre o nosso tema de hoje, casamento, relacionamentos, isso mesmo. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Você vai mandar agora pra gente, porque eu vou receber aqui no sofá a Júlia Silva. Ela é terapeuta sistêmica e renascedora. Júlia, vem cá. E olha que lindeza, gente. Tudo bem? Bonitinha demais. Seja bem-vinda, viu? Prazer estar aqui, obrigada. Prazer todo nosso de te receber. Vamos sentar aqui. Claro. Inclusive, a Júlia, ela estava me dizendo que a gente já estava chamando ela de psicóloga, mas ela é estudante ainda, né? Vai formar esse ano? Vou, eu estou no 9º período de psicologia, mas eu já atuo como terapeuta. Eu tenho outros. Esse ano comecei. Eu tenho outros cursos, né, de terapia, que aí eu já comecei a atuar em cima disso, que falam mais sobre o inconsciente. Porque a psicologia fala mais do consciente. Eu quero até que você explique o que é terapeuta sistêmica e renascedora, que nome bonito. Explica pra gente essa profissão. Eu fiz alguns cursos para entender um pouco mais do inconsciente humano, né? A psicologia me traz muito do conhecimento a respeito do consciente, mas a gente sabe que 95% do nosso cérebro é guiado pelo nosso inconsciente. Então, a maior parte das nossas ações, dos nossos sentimentos, de tudo que acontece na nossa vida é guiado pelo inconsciente. E eu tive o interesse em buscar um pouco mais sobre isso, né? Que é algo que vai mais buscando para psicanálise, que não é da área da psicologia, um pouquinho separada. E também busquei o renascimento. O renascimento é uma técnica de respiração que eu gosto muito, eu sou apaixonada, em que nós, através de uma respiração um pouco diferente, né? Que é a respiração conectada que a gente fala, a gente consegue acessar as memórias do nosso período gestacional. Gente, que interessante! Já é uma pauta para um programa inteiro. Exatamente. Isso aí, viu? Que legal! Aí tem algumas técnicas de respiração que a gente pode fazer? Sim, a gente usa essa técnica, mas é com muita responsabilidade. A gente não faz em casa, não faz sem a presença de um terapeuta, porque depende dos seus traumas gestacionais, né? Cada um tem os seus traumas ali que passaram durante o período da sua gestação. Que faz parte daquele tratamento com você lá no consultório. Exatamente. E aí, quando a gente trabalha isso no consultório, né, a gente vai lá no trauma para liberar aquele trauma, ressignificá-lo, para que a pessoa possa conviver sem ele, né? Viver sem ele gravado no inconsciente como nossa memória primária, né? Então, aquilo que vem travando, muitos fatores como ansiedade, como depressão, que vem desde muito pequenos, estão associados ao período gestacional. E como essa parte da terapia pode ajudar a casais, relacionamentos? Explica pra gente. Então, eu penso muito assim, a gente fui buscando um pouco mais sobre esse assunto e falando um pouco sobre o inconsciente, né? O nosso inconsciente, como ele guia a maior parte das nossas ações, ele é muito concreto. O inconsciente é basicamente, assim, ele se entende de maneira muito concreta. Então, quando a gente tem um projeto novo, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer colocar em prática, é muito bom que a gente escreva, porque o inconsciente precisa colocar na prática aquilo para que ele consiga fazer com que isso aconteça de verdade. E no casamento, a oficialização do casamento é muito importante nesse sentido. Olha só. Porque o nosso inconsciente, quando a gente está, né, nesse momento ali, numa vida de casal, né, morando juntos, estando num compromisso sério, mas sem a oficialização do casamento, né? Sem realmente assinar um papel, firmar um compromisso na igreja, o nosso inconsciente entende que a gente está sempre pronto para ir embora. Gente, que interessante. Então, só o fato de ir lá e oficializar, você já sabe, o seu inconsciente já entende que você realmente tem um compromisso. Exatamente. É isso? Porque ele é muito concreto, né? Então, assim, quando a gente fala, vamos lá, a gente quer criar um projeto novo, escreve, põe no papel, coloque isso em prática, para que a gente consiga organizar melhor as ideias, para a gente conseguir trazer isso para uma firmeza na prática. E aí, com o casamento, da mesma maneira. Então, quando a gente vai e faz uma promessa diante de um padre, diante de um pastor, diante do que for, até no civil mesmo, a gente já está, o inconsciente, ele já entende que esse casamento é algo sério. Então, é um casamento que é firmado, que tem uma base sólida. E aí, por conta disso, o inconsciente automaticamente se torna mais firme em relação a isso. Ele tem um poder ali de buscar mais responsabilidade em cima do casamento. Então, para que a gente não esteja pronto para ir embora, não, esse compromisso é sério, eu tenho que pensar de novo, eu tenho que pensar em buscar resolver essa questão antes de pensar em ir embora. Então, ir embora já se torna uma opção um pouco mais distante do que era quando não se tem a oficialização do casamento. E hoje em dia, o que a gente vê muito realmente é as pessoas falando assim,
casou, qualquer coisa separa, né? A gente ouve muito esse pensamento. Muitas vezes, até pela a questão do custo também de um casamento, optam por morar juntos, mas aí então já começou errado, né, Júlia? Se quer seguir esse passo do matrimônio, do casamento, tem que oficializar. É muito importante. Para ajudar o inconsciente. Exatamente, para ele entender que esse compromisso é sério, que você quer levar isso pro resto da vida. E mesmo casais que já estão juntos há muito tempo, que já têm filhos, quando se há uma oficialização dessa união, mesmo depois de muito tempo, é muito benéfico para os filhos também. Porque os filhos compreendem ali como um casamento mais estável entre os pais. Então eles também sentem mais confiança na relação dos pais e na família que eles têm. Então, não só para o aspecto do próprio casal, ele reflete em todo o meio em que a pessoa está inserida, especialmente nos filhos. Gente, eu tô assim admirada, porque realmente, assim, quando não é só no casamento, mas tudo que a gente coloca uma certa oficialidade, né? A gente realmente leva mais a sério. Exatamente. Um contrato que você assinou. Até né? pela dificuldade, né? Porque depois, se eu vou divorciar, dá muito mais trabalho do que só sair de casa e não preciso fazer nada em relação a isso. Sair de casa e tá tudo bem, a gente se divide, se organiza. Mas quando a gente tem o divórcio, é algo que dá trabalho. Tem que buscar advogado, tem que ir atrás das coisas, tem que ver como é que vai dividir tudo. Então, isso dá mais trabalho. Por dar mais trabalho também, a pessoa entende que, peraí, vamos ver se realmente é necessário, nesse momento, dar esse trabalho todo, ou se tem como eu resolver essa questão dentro do meu relacionamento. Até porque hoje também, assim, se você for pensar em morar junto e achar que não tem complicações para na hora de divorciar, tem sim, né? Porque Exatamente. a lei já ampara aí essas uniões estáveis, né? Então não tem jeito. Você tá dentro de um contrato, de um compromisso, né, Júlia? Daqui a pouco eu vou voltar para conversar mais com você, até porque a gente tem um exemplo aqui, ó, de um casamento que tem 25 anos já, que é a Celiane e o China, né? Inclusive já tem filhos, não é isso? Sim, tem uma de 22 e uma de 11. 22 e 11 anos. E eu queria que vocês falassem pra gente qual que é o segredo. Pode, sem briga, tá? Assim, os dois. Qual que é o segredo de manter um casamento por 25 anos? Eu vou falar o que eu falei pra ele essa semana. Mantenha a sua calma pra eu manter a minha. Olha só. Por que isso? Explica pra mim. Porque eu acho assim que se duas pessoas estão nervosas, vai ter um atrito. Então assim, se uma tá mais calma e a outra tá nervosa, aí você fala assim, peraí, deixa eu respirar aqui, porque se ele tá calmo, eu tenho que estar um pouco mais calmo. Agora, se ficar os dois nervosos, não dá. Tem que ter aquele equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Ou seja, tem que ter aquela percepção, né? Nossa, o China, né? A Celiane tá nervosa, então... Eu tô nervoso também, mas deixa eu manter a calma, senão o negócio vai ficar feio, né, China? Fica feio, tem que tomar cuidado. Quem é mais nervoso lá, China? Não precisa falar não, Pedro. Precisa não? O que ela falou é verdade, né, Júlia? Tem que ter essa cumplicidade de saber a hora que o parceiro precisa talvez da sua calma, de frear um pouco, não é? Para fazer dar certo. E geralmente tem essas reclamações assim dos casais? Tem bastante. Especialmente para aqueles que são um pouco mais explosivos, né? Quando tem dois explosivos juntos é mais difícil de dar certo. Porque é muito importante que o casal, ele não durma brigado. Então, peraí, deixa eu respirar fundo, vamos conversar antes de dormir. Mas não sair deixando aquela confusão ali interferir realmente no casamento e se transformar em algo maior, né? E quando as pessoas envolvidas no casamento são um pouco mais nervosas, os dois, é mais difícil disso se manter, né? Então, pelo menos um tem que falar, peraí, vamos acalmar os ânimos. Aí a gente conversa e resolve a questão, sem brigar, sem gritar, sem respeitar. E vocês têm esse costume de dormir assim, brigados ou não? Não. Já aprenderam que tem que resolver? Ninguém dorme brigado. Você não dorme no sofá de vez em quando? Nunca, não pode. Não tem. Que coisa não boa. Não tem esse perigo. Vocês tentam resolver no dia a dia? Sim. Tem que resolver. E uma questão também que eu sempre ouço falar, brigas na frente dos filhos. Muitas vezes pela explosão acontece, né? Mas vocês tentam evitar com que isso aconteça, por exemplo? Sim, geralmente até um certo tipo de assunto a gente tenta manter fora, principalmente da menor, né? Porque a outra já casou. Então, assim, a gente mantém o assunto longe dela, para que tem coisa que criança também não precisa ficar sabendo, Até né? porque elas não têm nada a ver com então, isso. Então, assim, a gente tenta manter fora. Que é importante também, né, Júlia?
de casal não tem nada a ver com a imagem que o filho tem do pai ou da mãe. Então o filho precisa manter a imagem do pai e da mãe como eles representam para ele, estando ali presentes, estando ali acompanhando, enfim, ele não pode criar e estar de um lado. Então, minha mãe brigou com meu pai, peraí que eu vou entrar no lado da minha mãe, vou ficar contra o meu pai. O filho não pode fazer isso e se interferir nisso de jeito nenhum, e os pais precisam colaborar também. Aí a coisa fica mais feia ainda, né? E essa interferência que ela falou sempre acontece com casais que separam. É mesmo? Sempre tem seu pai é ruim, a mãe é ruim. Um tentando puxar a sardinha pro tentando outro, puxar a né? sardinha pro outro, não pode. Mas acontece. Então tá. Agora vem cá, Júlia, você estava dando uma dica muito importante, essa questão de não dormir brigado. Isso também tem alguma relação com inconsciente, como você falou? Não, na verdade é mais para que o casal não crie uma bola de neve em cima dos problemas. Então, quando a gente tem um problema pontual ali, por mais que ele pareça grande, ele é mais simples de resolver do que você ficar deixando acumular. Porque quando a gente está irritado, a gente tem essa tendência, a gente ficou irritado com uma situação e a gente vai guardando as próximas que vão vindo. No final, a gente já tem um caderninho de anotação de tudo que nos irritou. E para resolver todas essas questões é muito mais difícil do que resolver uma por uma. Então, por isso é muito mais fácil para o casamento se manter bem, gerando menos atrito entre eles, se cada uma das questões forem devidamente pontuadas logo no momento que acontecer. Então... Essa é uma dica que você deu importante. Eu queria que você falasse, eu achei muito interessante essa parte do inconsciente, que a gente realmente não analisa tanto. Mas quais os fatores que o inconsciente pode atrapalhar num casamento? Então... O que você mais vê, assim? Os nossos traumas acabam gerando muito a relação que nós temos com os nossos pais, que são as nossas relações primárias, elas acabam afetando muito as relações que nós temos futuramente com outras pessoas, né? Porque são as primeiras relações que nós temos na vida, né? Então, quando nós temos traumas em relação à relação que nós temos com a nossa família, né? Então, aquele momento ali, as pessoas que nos criaram, isso acaba refletindo um pouco no casamento se não for bem tratado. Porque muitas vezes a outra pessoa não tem nada a ver com a situação, é um trauma seu, um trauma de abandono, por exemplo, é algo seu que você sentiu na sua infância ou no período gestacional, que seja, e aí você tem a ideia de que várias pessoas da sua vida vão te abandonar e você espera por isso. E quando você espera por isso, você faz de tudo para que isso aconteça. Então, inconscientemente, o inconsciente quer te proteger. Porque, na verdade, a pessoa tem tanta certeza de que aquilo vai acontecer... Que ela precisa provar. Ela já força para acontecer logo, para se livrar, porque... Exatamente. Na cabeça dela tem que acontecer, então vamos fazer acontecer logo, é isso? Exatamente. Mas quando que a pessoa descobre que isso é um bloqueio, talvez da infância, como você falou? Ela pode ir percebendo pelas atitudes dela em relação ao mundo, né? Então, não só o relacionamento de casal, mas muitas vezes você observa, poxa, ele não me deu nenhum motivo para desconfiança. Não tem nenhum motivo que, olha, eu falo, nossa, ele tá me traindo, ele tá fazendo alguma coisa que vai atrapalhar o nosso relacionamento. Ele nunca me deu motivo, mas eu sou sempre que acontece alguma situação um pouco não muito usual ali, que pode gerar conflito no relacionamento, eu acendo o alerta, opa, peraí, eu acho que tem uma coisa errada e que ele tá me traindo, ou que ele tá fazendo alguma coisa errada, ou que já começa com as paranoias muito frequentes, que são algo que não tem a ver com a pessoa. Então, eu observar se realmente aquela pessoa me deu motivo para desconfiança, eu desconfio dela porque ela me trouxe algum motivo lá no início do namoro, ou depois de algum tempo que realmente me leva a pensar que, não, realmente faz sentido eu desconfiar dela, ou não. Todas as vezes eu desconfio sem nem ela me dar motivo para isso. E não só em relacionamento de casal. A gente pode perceber nas próprias amizades que nós vamos tendo ao longo da vida, a maneira com que a gente trata as pessoas, se a gente é muito fechado para os relacionamentos, ou se a gente está disposto a tentar relacionamentos novos, seja de amizade, seja de casal. Então, isso é algo que a gente pode ir percebendo através do nosso comportamento. E se a gente tem comportamentos que não tem a ver com a pessoa que está envolvida na relação, opa, peraí, vamos investigar isso? Eu acho que pode ter alguma coisa inconsciente ali que está me travando. É engraçado você falar isso, porque a gente fica pensando nas nossas próprias atitudes. Muitas vezes a gente se fecha para muita coisa, porque talvez a gente já viveu, já sofreu muita coisa em relação àquilo, e aí a gente não dá oportunidade para as próximas, né? Assim, fica com medo de acontecer tudo que aconteceu no passado. Você falou uma questão muito interessante, que é em relação às brigas que muitas vezes não tem motivo. E que eu acredito que muitas dessas brigas
acabam chegando ao divórcio. Geralmente, o que você analisa assim nos casais, né, na sua terapia, você vê que realmente existem brigas, muitas vezes sem motivo? É um dos fatores, assim, que geralmente dá um divórcio? Eu não diria sem motivo, mas muitas vezes para alguém que está vendo de fora a situação parece muito pequena. Mas, normalmente, para que chegue a um divórcio, ou a pessoa tem muito trauma gestacional, ou trauma de primeira infância ali que não foi tratada, e aí tudo é muito extremo para ela, ou se não for este o caso, se é uma pessoa bem alinhada, que não é essa a questão, é porque algo foi desgastado durante tanto tempo que qualquer coisinha pequena se torna algo grande. Enquanto não se tratar aquelas coisinhas que foram acontecendo antes daquele período do relacionamento. E peraí, vamos olhar para isso. Eu ainda não fiquei totalmente feliz com a maneira com que a gente resolveu essa questão 5 anos atrás. Eu ainda tenho uma pontinha que me trava nesse sentido. Eu ainda tenho desconfiança de algo que você me fez 5 anos atrás. Mesmo que a gente continue com o relacionamento, isso não foi totalmente resolvido para mim. Por isso não ter sido totalmente resolvido para mim, a gente volta nessa questão várias vezes. Sabe aquele ficar jogando na cara? A questão também, Júlia, que eu acredito que entra até a questão da religiosidade, da religião, na verdade, né, da sua crença, da sua confiança em Deus. E da certeza que a gente tem que perdoar de verdade. Exatamente. Porque se você fica remoendo coisas do passado que para você achava que você tinha superado e ainda você está remoendo, é sinal de que você não liberou realmente um perdão, né? Sim. E essa questão que você falou também, das brigas que muitas vezes vêm se desgastando com o tempo, eu lembro de uma história em um curso que eu fiz, que era a história da pasta de dente. Um casal chegou e falou no psicólogo e falou assim, por que vocês estão se separando? Por causa da pasta de dente que ele não dobrou certo. Mas aí foi fazer um estudo, tinha tanta coisa que estava remoendo dentro do coração desse casal, que o estupim foi a pasta de dente. Então é algo que você tem que ficar analisando todos os dias, o que tem me machucado, e através dessa mágoa, desse buraco que está no seu coração, você já chegar e resolver, para não ficar grande. Exatamente. Não é isso? A gente tem que trabalhar todas as questões que nos incomodam. Se a gente fica empurrando para debaixo do tapete, chega um momento que explode. Porque não tem jeito, ela aparece. Tudo fica gravado no nosso inconsciente. Então 95% de tudo que aconteceu tá aqui gravado, tá aqui, e vai voltar em algum momento. E se não foi bem resolvido, se não foi bem tratado, se a pessoa não conseguiu liberar o perdão nesse sentido, ela vai voltar. Essa situação vai voltar e ela vai voltar maior do que ela era antes. Então, o ideal é sempre resolver no momento que aconteceu, ou se não foi possível naquele momento, opa, eu tô percebendo que agora, mesmo depois de 10 anos, isso ainda me incomoda. Dá tempo de resolver. Nós estamos vivos, então sempre dá tempo de resolver. Né? Então não desiste não, tá? Se for coisa fácil de resolver, a gente só não aceita violência. Exatamente. Né? Respeito sempre tem que ter respeito. E as outras coisas a gente vai tentando no dia a dia, não é? Celiane, você consegue fazer isso, assim, já tentar resolver logo para não ficar aquela mágoa? Eu prefiro. Melhor, não Eu é? prefiro que resolve logo, porque senão você fica remoendo aquela coisa. Aí você acaba que ou você fica com mais raiva ainda, ou então você deixa passar. Mas é melhor falar. Eu prefiro falar. Fala logo, né? Já sou a faladeira, a brigona, a brava. Vai. E eu acho que já ficou uma mágoa aqui, viu, Júlia? Que ele falou que ela era brava no começo. Tem que curar essa ferida. Mas é no bom sentido, né? É no bom sentido. Tem que ser assim, ó, a balança, né? Um é mais bravo, o outro chega assim e dá um carinho. E adoça. Tá certo. E eu vou voltar aqui com a Júlia, que eu fiquei sabendo aqui, Júlia, que a dona Júlia tá de casamento marcado, é isso? Estou, pro ano que vem. Que gracinha, quanto tempo namorando? Então, vou fazer 7 anos de namoro esse ano já. 7 anos, qual que é o nome do abençoado? Vitor. Vitor, beijo pra você, Vitor. Você tá com a joia rara na mão, hein? A Júlia é muito linda. Obrigada, você também. Obrigada. E assim, você pretende colocar assim no papel tudo em prática que você tem falado pra gente aqui? Nossa, com certeza, sim. Eu acho que por estudar um pouco disso, né? E por ver o impacto que isso tem diariamente, né? Nos casais, nas famílias, nas crianças, né? Faz parte do meu compromisso comigo mesma, tentar ao máximo, me esforçar tudo que eu puder para que eu tenha um casamento feliz,
casamento duradouro, um casamento que a gente realmente se esforce um pelo outro e que isso vá refletir futuramente nos nossos filhos também. Eu acredito que você já tem colocado tudo isso em prática durante o seu namoro, né? Sim. É importante ter essa preparação antes do casamento, talvez de uma conversa mais franca. Não gosto disso, não gosto daquilo, ou eu prefiro assim, eu prefiro assado, antes de casar. Nossa, até com para certeza. não falar assim, eu casei, eu não sabia disso. Nossa, com certeza, especialmente em relação às relações familiares também, né? Porque quando a gente casa com a pessoa, a gente não casa só com ela, a gente casa com toda a família dela que vem junto, é um combo, né? Então a gente tem que saber respeitar a maneira com que aquela família fez, né? Daquela maneira que eles achavam mais correto e da maneira que a nossa família fez, que eles também achavam mais correto e criar um acordo mútuo aí de como iremos fazer a partir de então com a nossa família. Como vai ser o nosso casamento, o que vai ser possível, o que não vai ser possível, o que eu vou achar legal, o que eu não vou achar legal. E a gente ir conversando isso aos poucos, assim, sem ser uma conversa brusca, de maneira a ofender a família do outro, porque essa não precisa e não pode ser a intenção de maneira alguma, né? Porque às vezes tem coisas que a gente vê que a gente não concorda realmente, mas a gente tem que falar com jeitinho para que não gere uma ofensa, porque a pessoa vai se sentir ofendida se ofender a família dela, né? E aí a gente conseguir trabalhar isso com calma. Opa, peraí, eu vi isso, eu não gostei, não achei que foi tão legal. Eu acho que com nossos filhos a gente poderia fazer diferente. Eu acho que na nossa casa a gente poderia fazer diferente. Porque no tem nosso muito aquilo assim, relacionamento. minha mãe não fazia isso, meu pai não me criou assim, tem muitas essas Exatamente. comparações, né? Mas é importante o que você falou, você está gerando uma nova família. Não tem lado certo, lado errado, nem da esposa, nem do marido. É a sua família. Ali você tem que começar do zero, não é isso? Exatamente. Até porque também eu já ouvi falar o seguinte, quando você casa, não tem mais a família do A ou do B, são parentes. Sim. Não é isso? Isso, A inclusive, família é bíblico. A família é aquela que está ali dentro da sua casa todos os dias. Exatamente, a gente tem que dar prioridade para a família que a gente está construindo. Então, a partir do momento que eu decidi me casar, a minha família será o meu marido. E enquanto nós não tivermos filhos, só nós dois. Depois que tivermos filhos, eu, meu marido e os meus filhos. Então, essa tem que ser a minha prioridade. Apesar de eu amar muito os meus pais e agradecê-los por tudo que eles fizeram por mim, a minha prioridade não será mais a minha relação com eles. Eu preciso priorizar o meu casamento, porque a partir do momento que eu passo por cima do meu casamento para priorizar a minha família lá de trás, isso dá problema pro casamento. Porque a outra pessoa se sente ofendida, né? Porque é algo que não foi conversado, é algo que não foi tratado muito antes, é algo que não foi feito de acordo mútuo, é de maneira brusca. E que a partir do momento que a gente faz de maneira brusca, a gente desrespeita o outro, né? E a gente precisa manter o respeito nas nossas relações, especialmente no casamento. Eu já ouvi histórias também de pessoas que se separaram por causa de interferências externas, né? Pai dando palpite, mãe dando palpite demais, ou o filho ouvindo demais a mãe ou o pai e vice-versa. Então tem que ter essa diferenciação, né, gente? A gente não vai desrespeitar os nossos pais de maneira alguma, porque quando eles dão esses conselhos pra gente, eles fazem porque eles nos amam, porque eles acham o correto, porque eles acham que isso poderia dar certo porque deu certo na relação deles. Então eles querem que o nosso relacionamento também dê certo, pelo menos é a expectativa que a gente tem, né? Então eles fazem por amor, mas a gente também tem que saber limitar um pouco essa relação. Opa, peraí, isso aqui fez sentido no casamento dos meus pais, mas eu acho que com o meu casamento não vai fazer sentido, porque o meu marido é diferente do meu pai e eu sou diferente da minha mãe. Então, no casamento deles pode ter dado certo, mas no meu não necessariamente vai dar certo desta maneira, porque somos diferentes. Então, a gente tem que saber respeitar o que nossos pais trazem, porque muitas vezes eles trazem conselhos relevantes, mas também saber filtrar. Opa, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui vai fazer bem pro meu relacionamento, isso aqui não vai. A gente tem que ter esse filtro o tempo todo. Muito bem, tá vendo, gente? Colocar o relacionamento sempre depois de Deus, colocar a família sempre em primeiro lugar, né? Exatamente. Esquecer essas interferências externas e tentar resolver da melhor forma possível entre o casal, né? E por favor, não ficar compartilhando com todo mundo os problemas do casal também. Tá vendo, gente? Porque dá problema. Tá vendo, gente?